palavra de Deus comigo então, queridos, lá no livro de Jeremias, no capítulo 17. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. São versículos que eu acredito que nós já conheçamos, né? São versículos conhecidos. Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra que é viva, a tua palavra que é santa, e eis aqui, Senhor, as nossas vidas e os nossos corações. Que essa palavra, Senhor, caia como uma semente, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é sempre uma semente boa, e que essa semente boa possa cair num terreno bom, num terreno fértil do nosso coração, que essa semente caia no nosso espírito e que ela cresça, que ela frutifique, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E eu repreendo todo espírito maligno de distração, de sono, de abatimento, de angústia, todo espírito maligno que vem para atrapalhar e paralisar a obra do Senhor. Eu paraliso agora em nome do Senhor Jesus, que nada impeça aquilo que o Senhor tem para revelar a cada um de nós, aquilo que o Senhor tem para entregar a cada um de nós, que os nossos corações estejam, Senhor, ávidos pela Tua presença e receptivos, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Então aqui está falando o quê? Que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E Deus ainda continua: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos de cada um de nós, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E aqui está a lei da semeadura, que nós tanto dizemos, né? Aquilo que nós plantamos, nós colheremos. E essa lei da semeadura, ela não vale só para os cristãos, para aqueles que se converteram e reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a lei da semeadura é para toda criatura. É uma lei universal. Todos, ímpios e os crentes em Jesus, estão sob essa lei. A lei da semeadura. Aquilo que você faz vai ter consequências. Então, tudo aquilo que a gente planta é aquilo que a gente também vai colher. Lá em Provérbios 4:23 também fala sobre isso. E fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque aqui em Jeremias fala que o coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. A nossa alma nos engana e muitas vezes nos afasta da presença do Senhor. Então, quando o Senhor fala para mim e para você que nós precisamos guardar sobre todas as coisas o nosso coração, é porque o nosso coração é enganoso, a nossa alma é enganosa, e a gente só encontra direção no Espírito, diante do Espírito de Deus. É o nosso Espírito buscando a direção pelo Espírito Santo de Deus, para que não sejamos enganados. E o que é o coração, né? Quando a gente fala assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quando a gente fala sobre esse coração, não é um coração músculo que nós temos aqui, que bate e faz a gente viver. É o coração representando a nossa alma, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente e como a gente age. Então, sobre tudo que se deve guardar são o quê? Os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes.
Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes devem estar alinhados com a palavra de Deus, guardados na palavra de Deus. Por quê? Porque os pensamentos geram os sentimentos e os sentimentos geram comportamentos. Os pensamentos caem nos nossos sentimentos e aquilo que a gente sente faz com que a gente haja. As nossas atitudes são reflexos primeiro do que nós pensamos. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque eles vão gerar emoções e essas emoções vão gerar atitudes. Se os nossos pensamentos forem bons, os nossos sentimentos também serão bons e, consequentemente, os nossos comportamentos também. E o contrário também é verdadeiro. Se os nossos pensamentos forem maus, os nossos sentimentos também serão. Consequentemente, os nossos comportamentos serão maus também. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a respeito daquilo que nós devemos pensar. Está lá em Filipenses, nós vamos abrir lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vai falar a respeito daquilo que nós precisamos pensar. E é interessante, né, como nós costumeiramente ouvimos dizer que a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso manual de instruções, que tudo aquilo que nós precisamos saber para vivermos nessa terra, como vivermos, está escrito na palavra de Deus, e é verdade, porque tudo isso aqui que nós estamos comentando é sobre como nós devemos viver, como nós devemos pensar, como nós devemos sentir e como nós devemos agir, e tudo isso está explicado aqui na Bíblia em vários lugares diferentes dela. Então aqui em Filipenses 4, versículo 8, vai falar sobre os pensamentos, em que se deve pensar. E os pensamentos, se nós pararmos para analisar, eles são muito rápidos. Nós pensamos com muito mais agilidade, né, do que nós agimos, nós pensamos primeiro. E às vezes os nossos pensamentos são intrusos, né? Vêm pensamentos maus, vêm pensamentos que querem nos derrubar, e eles vêm muito rápido. E a gente, na mesma rapidez que eles vêm, a gente tem que mandar eles embora, porque senão eles vão cair nos nossos sentimentos, e aí eles vão produzir as nossas atitudes. Então aqui em Filipenses 4, versículo 8, fala exatamente isso, no que nós devemos pensar. E diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo isso é o que nós devemos pensar. Se vierem pensamentos diferentes de tudo isso, aquilo que nós lemos, nós não devemos pensar. Por quê? Porque os nossos sentimentos serão abalados e os nossos comportamentos serão ruins. Então a palavra de Deus nos norteia e nos fala a respeito daquilo que nós devemos pensar. Então todos os pensamentos que vierem à nossa mente, nós precisamos analisar se está dentro desse versículo. Se é alguma coisa boa, se é verdadeiro, se é respeitável, se é puro, se é amável. Tudo aquilo que é diferente disso, nós precisamos rejeitar em nome de Jesus. Todos os pensamentos intrusos que vêm querendo fazer parte da nossa mente, nós precisamos rejeitá-los em nome de Jesus e dizer ao Espírito Santo, me ajuda a ter pensamentos bons, amáveis, que eu tenha essa virtude de ter pensamentos verdadeiros e respeitáveis, que tudo aquilo que seja de boa fama ocupe o meu pensamento, porque tudo começa na nossa mente. E os tempos são maus. Jesus está voltando, está nos alertando sobre arrependimento e santidade. E isso precisa acontecer primeiramente na nossa mente, nos nossos pensamentos.
Muitas vezes o que nós pensamos, o que nós sentimos e como nós agimos está intimamente ligado com o meio em que nós estamos inseridos. A palavra de Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E muitas vezes o local onde nós estamos inseridos vai nos influenciar nos nossos pensamentos. Se nós estamos cercados de pessoas que têm pensamentos pessimistas, pensamentos maus e contrários à palavra de Deus, vão fazer com que a gente faça o quê? Pense como eles. E muitas vezes nós nos inserimos nesse contexto com medo de ficar de fora. Com medo de ficar de fora do que aquilo que o mundo está fazendo. Mas as pessoas estão fazendo assim, as pessoas estão pensando assim, as pessoas estão agindo assim. Se eu não fazer dessa forma, se eu não fizer dessa forma, o que será de mim? Eu vou estar fora, eu vou estar destoado da realidade. Mas o nosso medo não deve ser o medo de ficar de fora do mundo e das rodas de amigos, mas o medo de ficar de fora da presença de Deus. Esse deve ser o nosso medo. E não o medo de não ser aceito por um grupo de pessoas, mas o medo de não ser aceito na presença de Deus, porque a presença de Deus requer de nós santidade. E eu quero com vocês agora ver um texto que fala sobre dois personagens bíblicos, que está lá em Gênesis 25. Então nós tivemos aqui uma introdução a respeito da importância dos nossos pensamentos, que geram os sentimentos e que consequentemente vão gerar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E nós vamos ver aqui em Gênesis um comportamento de um personagem que não gerou bênção sobre a sua vida, e refletir sobre isso. Então, Gênesis 25, a partir do verso 19, vai falar sobre os descendentes de Isaac. Nós ouvimos e lemos muito, na Bíblia, Deus dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Então, Abraão é o patriarca, Tudo começou com Abraão. O filho de Abraão foi Isaac. E os filhos de Isaac foram Esaú e Jacó. Eram gêmeos. E aqui nós vamos ver sobre eles aqui. Gênesis 25, versículo 19. Diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por sua esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será forte, mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz aos gêmeos. Muito bem, então aqui Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos e, obviamente, um nasceu primeiro e o outro nasceu depois. E quem nasceu primeiro foi Esaú, que era mais forte, que era ruivo. E quem nasceu depois foi Jacó. E Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú, como querendo dizer: deixa eu ir primeiro, Mas Esaú foi primeiro e Jacó foi depois. Muito bem. E aqui continua no 27. Cresceram os meninos,
Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Então Esaú chegou exausto da caça. Não sei quanto tempo ele ficou lá tentando caçar um animal, ele estava cansado, exausto, e ele chegou e Jacó tinha feito o quê? Uma sopa de lentilhas. Esse negócio vermelho que eles falam aqui é uma sopa de lentilhas. E ele tinha feito uma sopa de lentilhas e devia estar super cheirosa aquela sopa. E ele chegou exausto, cansado, faminto. E ele pediu ao seu irmão: me dê um pouco desse ensopado. E Jacó respondeu o que para ele? Versículo 31. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Então Jacó, como ele era o segundo filho e não o primeiro, ele não tinha esse direito de primogenitura, que na época o filho mais velho ele recebia uma herança muito maior do seu pai por ser o filho mais velho e continuar a descendência do pai. Então Esaú, como nasceu primeiro, ele tinha esse direito, era dele esse direito. Deus tinha concedido esse direito a ele de primogenitura, que era uma herança maior do que a herança do seu irmão, mas além da herança material, né, os bens do seu pai, ele também recebia a bênção de Abraão, aquela bênção sobre prosperidade, sobre os seus bens, a sua terra e a sua descendência. Então era uma bênção material, mas também era uma bênção espiritual que Esaú estava recebendo, porque era direito dele, o direito de primogenitura. Ele tinha uma herança maior, ele tinha a bênção de Abraão sobre as suas terras, os seus bens e os seus descendentes. E Jacó, muito esperto, o significado de Jacó é o enganador, ele fez o que? Ele falou: eu te dou a sopa de lentilhas, mas eu preciso e eu quero que em troca dessa sopa você me dê o seu direito de primogenitura. Troque aquilo que você tem de mais precioso por essa sopa de lentilhas. E o que será que Esaú respondeu? 32. Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Ele estava exausto e cansado. E ele disse o que? De que me vale o direito de primogenitura diante da minha fome? Ele pouco caso fez do direito de primogenitura que ele tinha, da bênção de Deus sobre a sua vida. Versículo 33. Então Jacó disse: primeiro jure. Então jure que você vai vender o seu direito de primogenitura para mim. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E por isso o tema da mensagem de hoje é tudo por um prato de lentilhas. Que a gente possa gravar isso na nossa mente, a gente vai entender o que significa esse título. Tudo por um prato de lentilhas. Tudo o que Esaú tinha de mais precioso, ele vendeu por um prato de lentilhas. Ele trocou por um prato de lentilhas. E o que isso tem a ver comigo e com você? O que essa sopa de lentilhas tem a ver conosco? O que esse direito de primogenitura tem a ver conosco? Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a palavra de Deus fala que nós somos cordeiros com Cristo. Por isso a herança de Cristo é a nossa herança. E nós temos essa herança, o direito a essa herança. Tudo aquilo que Jesus tem nos é dado por direito. Essa é a nossa herança. Nós temos também um direito de primogenitura. Nós somos cordeiros com Cristo por sermos filhos de Deus.
E será que nós estamos também vendendo a nossa herança por outras coisas que não têm valor algum perto dela? Essa é a relação desse texto que nós lemos conosco nos dias de hoje. Porque nós também temos algo muito valioso e uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. E será que nós estamos trocando tudo isso por um prato de lentilhas? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você. E olha que interessante, né? Aqui fala que Esaú estava cansado e com fome. Uma pessoa cansada e com fome é uma pessoa vulnerável. Quando nós estamos cansados e com fome, nós somos vulneráveis. Nós ficamos irritados e nós também podemos trocar coisas importantes por coisas que não têm nenhum valor se nós formos pensar muito bem naquilo, né? E esses dias atrás eu estava fazendo um propósito com Deus de jejum. E eu fiz um propósito com Deus de fazer jejum de 24 horas, uma vez por semana, durante 4 semanas. E de quinta-feira era o dia de fazer o jejum de 24 horas. E Deus falou muito comigo nessa última quinta-feira. Eu fui buscar o Davi na escola, já fazia umas 18 horas que eu estava em jejum. E eu dirigindo, eu comecei a ficar com uma fome desesperadora. Eu estava com muita fome, sabe aquela dor no estômago, aquela fome que te dá? E assim, o Espírito Santo de Deus falou comigo imediatamente naquele momento, e ele disse assim: sabe essa fome que a sua carne está sentindo por comida? É essa fome que o seu Espírito tem que ter por mim. Mas aquilo foi assim, rasgou o meu coração, porque a gente não sabe muitas vezes o que é ter fome da presença de Deus. E aquilo me mostrou o que é ter fome da presença de Deus. É doer o seu coração por estar longe dele, por não estar orando o tanto que você deveria orar, não ter a intimidade que você deveria ter, não escolher a ele quando você pode escolher estar com ele. Então a fome que nós sentimos na nossa carne por comida é a fome que nós precisamos sentir no nosso espírito pela presença de Deus. É essa fome que nós temos que ter. Quando nós estamos cansados, nós nos tornamos alvo fácil da nossa alma e de Satanás. Quando nós estamos fracos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, nós nos tornamos alvo fácil. Esaú, ele desejou as coisas do presente a qualquer custo. Ele trocou tudo aquilo que ele tinha de mais precioso por um prato de comida, por um prato de lentilhas. Quantas vezes nós trocamos algo que é muito precioso para nós, que é a presença de Deus, por coisas transitórias e passageiras que não agregam nada de bom a nós? É uma reflexão que nós temos que fazer nesta manhã. Quantas vezes nós trocamos essa nossa herança em Deus, essa presença de Deus que foi conquistada por Jesus por um custo tão alto? A gente só tem acesso à presença de Deus porque Jesus morreu numa cruz, no meu e no seu lugar. Se Jesus não tivesse feito isso, nós não teríamos acesso à presença de Deus, seria só um sacerdote, uma vez no ano, que teria acesso a essa presença. Mas como Jesus tomou o meu e o seu lugar e morreu daquela forma por mim e por você, que nós temos acesso a essa presença e nós ganhamos esse presente. Mas o que nós estamos fazendo com esse presente que nós ganhamos? E muitas vezes nós não damos importância para esse presente porque nós não conhecemos o nosso Deus verdadeiramente. Porque uma vez que você está na presença de Deus, você conhece ela, você não quer outra coisa na sua vida senão a presença do Senhor. Porque só ela é capaz de satisfazer, só ela é capaz de colocar aquele sentimento inexplicável no seu coração quando você está inundado pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos fracos emocionalmente e fisicamente, muitas vezes nós negociamos a nossa salvação vivendo uma vida de pecado.
E é muito sério isso, porque Deus chama a nossa atenção, porque nós precisamos viver em arrependimento todos os dias e constantemente. Porque Jesus pode voltar hoje, daqui 10 minutos ou agora. E como está o nosso coração e a nossa vida em retidão e em santidade diante do Senhor? E Ele nos diz isso, Ele nos ensina isso nesta manhã, porque Ele nos ama e Ele nos quer perto dEle e não longe dEle. Então, quando nós estamos fracos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, nós negociamos muitas vezes a nossa salvação, vivendo uma vida de pecado. Nós negociamos muitas vezes os valores de família, não dando atenção à nossa família como ela merece. Muitas vezes nós negligenciamos valores de maternidade e paternidade porque nós não priorizamos momentos de comunhão com os nossos filhos. Quais são as nossas prioridades? O que nós estamos colocando na frente? O que nós estamos trocando? Como Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Enganoso é o coração do homem, nós lemos aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por isso a reflexão deve ser o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo e o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, como pensamos, como sentimos e como agimos. Porque Deus deseja restaurar o relacionamento dele conosco. E é interessante que Deus não existe para nós existimos para Ele. Para nos relacionarmos com Ele, E eu quero ir com vocês um pouquinho mais para frente aí de Gênesis, que é segundo a Crônicas 16, que também fala sobre o coração. Olha como é importante. Existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre coração. Por quê? Porque é importante que a gente o guarde. É para nossa proteção física, proteção emocional e também proteção espiritual. Segundo a Crônicas 16, versículo 9. Segunda Crônicas 16, verso 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então aqui está dizendo que Deus, Ele passa os seus olhos por toda a terra. Por toda a terra, para fortificar, para fortalecer, para dar força a quem? Aquele cujo coração é totalmente dele. O nosso coração tem sido totalmente do Senhor? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós essa manhã. Ou nós estamos dividindo o nosso coração com outras coisas, com outras pessoas, com outras situações que não tem a importância que o nosso Deus tem. Não troque o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. É isso que Deus fala para mim e para você nesta manhã. Não troque aquilo que você tem de mais precioso por um prato de lentilhas, por algo que é passageiro, por algo que é transitório. Não negocie o inegociável, porque o direito, o valor da herança foi pago por um preço muito alto. Foi pago por um preço muito alto. É um presente valiosíssimo que nós precisamos cuidar e guardar com todo o nosso coração, com tudo aquilo que é em nós. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre como nós estamos pensando, sentindo, agindo. Quais as situações que têm nos aparecido para que nos seja sugestionada essa troca, né? Do direito de herança que nós temos por um prato de lentilhas, por algo que a gente entende naquele momento que é bom e que é precioso,
uma amizade, um convite para algum lugar, para alguma festa, para alguma comemoração. O que nós estamos assistindo, o que nós estamos ouvindo, isso está nos aproximando de Deus ou está nos afastando de Deus? Os compromissos que nós temos aceito estão nos aproximando, nos afastando de Deus? Como está a nossa vida espiritual em relação à nossa vida secular, às nossas prioridades? No Salmo 139, versículo 24, Davi diz assim: sonda o meu coração, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos fazer essa reflexão e dizer: Senhor, da mesma forma que a minha carne precisa de comida, eu desejo que o meu espírito anseie pela Tua presença. Eu quero ter fome da Tua presença. Me revela a Tua presença, me revela a Tua glória, para que eu saiba que ela é muito mais preciosa e muito mais importante do que qualquer convite que surja, de qualquer coisa que surja na minha vida. Que eu possa saber priorizar aquilo que é priorizável. E eu estou lendo um livro muito interessante que fala sobre a vida de João Batista, a vida que ele vivia. Ele escolheu viver no deserto, apesar de ser um filho de sacerdote e poder ter essa descendência sacerdotal, essa honra. Ele decidiu viver no deserto, afastado das distrações e anunciando o caminho de Jesus, anunciando e levando as pessoas ao arrependimento. E esse livro fala muito disso, né? Que nós somos a igreja dos últimos dias e que a nossa missão é levar as pessoas ao arrependimento, mas que para isso nós precisamos estar nessa posição de arrependimento diante do Senhor todos os dias e anunciar arrependimento às pessoas, porque a vinda de Jesus está próxima. E esse livro tem uma frase nele que me impactou demais e eu vou falar, eu coloquei aqui para vocês o que o autor colocou nesse livro. E ele diz assim: com bastante frequência estamos tentando encaixar Deus nos espaços vazios da nossa agenda, com um pouco de meditação na palavra, leituras bíblicas ocasionais, uma curta oração e alguns cultos de domingo. É muito forte isso, queridos, porque é essa a realidade que nós estamos vivendo. Com bastante frequência estamos tentando encaixar Deus nos espaços vazios da nossa agenda, ao invés de colocá-lo como prioridade da nossa vida. Deus não precisa ser colocado nos espaços vazios. Ele precisa preencher todo o espaço da nossa agenda. E Ele nos ajudará a colocar em ordem todas as outras coisas que nós precisamos fazer na nossa vida secular, porque nós estamos no mundo e precisamos viver aqui. Apesar de não sermos daqui, nós precisamos viver aqui. E Ele é o Espírito Santo que nos direciona, nos ensina e nos instrui como nós devemos andar, o que nós devemos fazer primeiro, como nós devemos fazer, como nós devemos falar, que caminho nós precisamos escolher. Mas a prioridade não é o mundo secular, é Deus. E a gente inverte essa ordem. A gente faz primeiro tudo aquilo que a vida secular nos exige. E se sobrar algum tempo e algum espaço, eu coloco Deus ali. Queridos, façam uma reflexão diante do sacrifício de Cristo, para que a gente tenha acesso à presença de Deus. Será que é essa a ordem a correta? Primeiro Deus e depois a vida secular, ou primeiro a vida secular e depois Deus? Qual seria a ordem correta? Deus deseja nos chamar ao arrependimento. Não é uma palavra fácil de se pregar, mas ela é necessária, porque Ele sabe que o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual depende
da ordem correta das coisas. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar e preenchemos os espaços vazios com a nossa vida secular, nós estaremos muito melhores fisicamente, espiritualmente, emocionalmente do que o contrário. Ele nos deseja e Ele deseja nos aproximar dEle. Que a gente tenha essa convicção e essa reflexão de como estamos diante de Deus. Será que nós estamos preenchendo os espaços vazios da nossa agenda com as coisas dEle? Ou o contrário? É o amor dEle por nós que traz esse ensinamento, que traz essa reflexão. É uma manhã de silêncio. Eu sinto desde cedo, é uma manhã de silêncio, de reflexão. Deus não precisa de barulho para se manifestar. É o arrependimento que atrai a presença de Deus. A palavra de Deus diz: é um coração quebrantado, contrito e arrependido que atrai a tua presença, ó Deus. E a presença de Deus está aqui porque Ele vê corações quebrantados, contritos e arrependidos, que sabem que a presença dEle é a nossa herança, o valor inestimável, o tesouro inestimável que nós temos, o direito de primogenitura que nós conquistamos com Jesus. Através de Jesus somos cordeiros de Cristo, nós temos Ele, nós temos o Espírito Santo, é o tesouro que nós temos dentro de nós. Nós precisamos dEle como a água que nós bebemos, como a comida que nós comemos. Nós precisamos ansiar preencher a nossa agenda com a presença de Deus e não o contrário. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos falar com Deus, nós vamos fazer uma reflexão. Eu quero colocar uma canção aqui para a gente refletir na letra da canção, para que a gente se conserte com Deus nesta manhã e que a gente restabeleça o relacionamento para o qual nós fomos chamados. Ele deseja restaurar a nossa vida, nosso relacionamento com Ele. Ele só precisa da sinceridade do seu coração. Ele não precisa de palavras bonitas. Ele não precisa de nada disso. Ele só precisa do nosso coração quebrantado e arrependido diante dele. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho que Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho que Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou.
nós possamos refletir, Senhor, nesta manhã, se realmente tudo que nós temos é teu. Se a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso coração, o nosso tempo. Nos perdoa, Senhor, por colocar, Senhor, muitas vezes os espaços vazios da nossa agenda. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nem espaços vazios nós deixamos para Ti. Nos perdoa, Senhor, por não dar a prioridade que nós deveríamos, por não reconhecer, Senhor, o Teu sacrifício tão doloroso por nós e esse presente que nós ganhamos quando o véu se rasgou de alto a baixo, porque as Tuas mãos e os Teus pés estavam sendo rasgados na cruz do Calvário. Nos perdoa, Senhor, por colocar outras coisas como prioridade na nossa vida, simplesmente porque nós podemos vê-las e medi-las. Nos perdoa, Senhor, pelas decisões erradas que nós tomamos muitas vezes, pela uma inversão de valores e de prioridade. A gente tem esse senso de urgência em nos entregar por inteiro a Ti. Que nada seja mais importante que a Tua presença, Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Nós entregamos a Ti, Senhor. Seja o amado das nossas almas, que nós possamos saciar a nossa fome na Tua presença, saciar a nossa sede na Tua presença, Senhor. Seja o bem mais precioso da nossa vida, Senhor. E que a partir de hoje, os nossos valores sejam os valores do céu. Sejam os valores do reino de Deus, e não do reino deste mundo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Hoje e para todos sempre nós Te bendizemos, Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, por essa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração, essa mensagem tão profunda, Senhor, que o Senhor trouxe de reflexão nas nossas vidas, por nos realinhar contigo, com a Tua vontade, com valorizar aquilo que realmente deve ter valor. Quem foi muito perdoado, muito ama. Eu muito amo a Ti, Senhor, porque muito fui perdoada. Todos nós fomos muito perdoados diante de todas as coisas, Senhor, terríveis que um dia nós fizemos contra a Tua palavra. Nós fomos perdoados e recebemos, Senhor, a grandiosidade do Teu perdão, a grandiosidade das Tuas misericórdias. Nós recebemos, Senhor, de graça para nós, mas por um alto preço dado por Ti. Obrigada pelo Teu amor, Senhor, por nos amar apesar de nós. Obrigada por nos trazer de volta a Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor.